Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando nossa quinta aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. E hoje estamos na terceira aula de gestão eclesiástica. Já oramos, como é costume, nossas aulas são gravadas, mas mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz a todos, irmãos. Graça e paz a todos. Graça e paz, irmãos. Boa noite, graça e paz. Hoje vamos continuar aqui no material do professor Meirelles, nos slides e também no nosso livro-texto, do Josué Campanhã, e vamos falar bastante hoje sobre aquela pauta de gestão eclesiástica que é definindo as nossas missões, visão, estratégia, valores. Quero também falar um pouco com os irmãos sobre a questão de estratégia. Estaremos trabalhando em cima disso, destacando um pouco esses princípios que parecem ser tão óbvios, dando continuação ao que falamos na semana passada. Iniciamos falando um pouco sobre a estratégia. Eu quero hoje continuar falando sobre essa questão, porque isso também tem a ver com essa área de gestão eclesiástica, que é ter uma visão holística do reino. Hoje nós estaremos também trabalhando em cima de um áudio do pastor Bill Hybel, que eu tive o privilégio de ter ouvido esse material. Ele deu uma palestra em Fortaleza, e num congresso que teve aqui em São Paulo, logo nos inícios dos anos 2000, eu comprei uma fita cassete, e depois eu até comprei também um CD desse mesmo material, e, irmãos, como eu fui abençoado por esse material. E o pastor Bill Hybel passou para mim a ser um líder que realmente me ensinou muita coisa. Como eu sou grato a Deus pela vida do pastor Bill Hybel, pela igreja de Willow, pelo Summit, quanto eu fui abençoado pela vida dele, pela obra dele, pelo material dele. Soube recentemente que, depois de algumas denúncias, ele acabou se afastando da liderança titular da igreja, entregando ali para os seus líderes, e confesso para os irmãos que isso me deixou muito triste, naturalmente, mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz da postura dele, de entregar a igreja, já que estava tendo algumas coisas que envolviam o nome dele, estava atrapalhando o pastorado dele. Mas eu posso dizer para os irmãos que esse homem, eu aprendi a amá-lo, eu aprendi a respeitá-lo e fui muito abençoado. E esse áudio que hoje eu vou estar dando um resumo para vocês, é uma tarefa extra, é a melhor forma de ensinar sobre esses pontos. E como eu disse aos irmãos, né, eu talvez esse seja o áudio que eu mais ouvi em toda a minha vida. Entre 50 a 100 vezes. Como eu ouço esse áudio, como ele é doce para mim, como ele é um material que me trouxe tanta luz, tanta lucidez. Eu já divulguei muito e, inclusive, trabalho muito sobre esse material em liderança. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. E para a gente começar hoje, eu quero ler o texto bíblico de Mateus 28. Mateus 28, clássico texto de Jesus dando a grande comissão a nós, versículos de número 19 e 20. Quero ler com vocês aqui essa porção. Quem achou pode ler para nós. Pode repetir, pastor? Mateus 28, versículos 19 e 20, a grande comissão. Se a irmã quiser, pode ler para nós, tá bom? Tá bom. 28, 19 e 20. 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia. Eu gosto também dessa versão na NVI. Portanto, vão
e façam. Palavras fortes. Mas é normal que, talvez, por serem versões clássicas, ide, portanto, fazei discípulos. O ide se tornou praticamente quase que uma expressão sagrada. Ide. Quando ouvimos isso em qualquer texto, lemos em qualquer texto, ouvimos em qualquer explanação, logo remetemos à ideia das palavras clássicas de Jesus. Ide por todo mundo. Então, essa é a grande comissão, grande comissão. Então, hoje a gente vai trabalhar bastante sobre essa ideia de missão, essa ideia de visão, de estratégia, de valores, para a gente continuar um pouco sobre o assunto da semana passada. Mas eu gostaria agora, eu até tomei nota de uma palavra que eu escrevi aqui, nas pautas da minha aula de hoje, eu quero até compartilhar aqui com vocês essas palavras que eu escrevi na minha apostila. Eu quero dar uma palavra muito importante. Vou até compartilhar com vocês para vocês lerem comigo essas frases. Todos estão vendo? Está carregando ainda, pastor. Tá. Hoje é a nossa quinta aula, sendo a terceira de gestão eclesiástica, né? Estão vendo? Sim. Sim. Quero dar uma palavra muito importante. Na aula de hoje, quero destacar algo importantíssimo. Podemos ter muitos recursos, a maior estrutura do mundo, leia-se aqui estrutura, como prédios, como riqueza, como tecnologia, né? A maior estrutura tecnológica, podemos ter uma definição de missão a mais linda de todas, a visão mais empolgante, as estratégias mais convincentes, os melhores valores, e se faltar, por acaso, santidade, consagração, fé, amor, ou seja, as virtudes centrais do Evangelho, tudo isso não representará nada. Deixa eu gastar um minuto aqui. Enquanto a gente está trabalhando aqui sobre metodologia científica, gestão eclesiástica, etc. e tal, sobre como ter uma igreja relevante, como ter uma igreja, eu diria, que se comunica com o mundo, que aprende com coisas boas e legítimas do mundo, que a gente pode até tomar emprestado certas coisas, como ora o marketing, ora a tecnologia via vídeo, rádio, etc. Ora a questão da engenharia, pela engenharia pelo som, sonoplastia. A gente pode aprender com tudo isso, mas se nos faltar santidade, consagração, fé, amor, ou seja, o que a Bíblia nos ensina sobre tudo aquilo que são as nossas virtudes, tudo isso não representará nada. Por que eu estou sendo tão enfático, irmãos? Ao falarmos um pouco sobre estratégia, ao falarmos um pouco sobre esses assuntos, ao tratarmos hoje, por exemplo, essa questão de missão, de visão, de estratégia de igreja, de valores, a gente pode ter um case bonito, cheiroso, perfumado, quem sabe até montar mais um templo de Salomão, mas não vai representar nada diante de Deus e na história do cristianismo. Por quê? Porque todas essas coisas são inúteis porque todas essas coisas são úteis a essa vida. O que eu quero me referir? Dinheiro, tecnologia, missão, visão, estratégias, recursos, é tudo útil para essa vida. Mas para sermos cristãos vencedores e pertencermos a uma igreja vencedora, podemos não ter nada do que foi citado inicialmente. Ou seja, eu posso não ter tudo isso que eu acabo de citar. E quem sabe até podemos ser até mesmo considerados ultrapassados, segundo os nossos dias. Mas se tivermos amor a Deus e ao próximo, unido a uma consagração e um profundo temor, faremos proezas para o nosso Deus e para o seu reino.
Então, eu deixo aqui essas palavras, porque a gente pode até ser um pouco chucros com relação a essas terminologias. Podemos até sermos um pouco chucros com relação a ter uma fé simplista. Talvez ter aquele medo das universidades, da tecnologia. Mas se nós tivermos consagração, um profundo temor, tivermos as virtudes cristãs, mesmo que nos falte essa sagacidade da vida, essa engenhosidade da vida e até recurso, a gente vai construir uma igreja realmente abençoada e a história vai dizer isso. Então, hoje eu quero deixar essas palavras com os meus irmãos, porque de fato, irmãos, eu acredito demais nisso. Eu acredito demais no que eu acabo de escrever. Ao mesmo tempo que eu me apaixono quando eu vejo uma igreja realmente assim muito relevante, uma igreja que sabe se comunicar com as pessoas, que sabe usufruir daquilo que é decente, que é de boa fama, e que preserva na essência do cristianismo. Para mim, essa igreja está sendo muito feliz. Mas no momento que essa igreja perde a essência cristã, ela pode ter recursos, dinheiro, tecnologia, ela não vai servir mais de nada. Vai ser apenas mais uma instituição que terá o nome de igreja. Tá bom, meus irmãos? Compreendem o que eu acabo de dizer? Concordam? Sim, totalmente, pastor. Querem falar alguma coisa? Você colocou aí uns conceitos de que define uma igreja que não está institucionalizada, que não está só usando de ferramenta e poder tecnológico, recursos, enfim, e não está aos pés da cruz, né? Ou quem sabe um dia esteve, né, Júnior, e se perdeu na caminhada, né? Sim. Sabe, irmãos, é isso mesmo. Então, eu fui enfático de deixar essa nota importante, porque eu acho lindo quando eu vejo uma igreja que nem a maior igreja do mundo, lá na Coreia, quando eu vejo essas grandes igrejas americanas, quando eu vejo, por exemplo, que nem o pastor Russell Shedd pregando lá no Congresso da Fiel, quando ele falou da igreja de Santarém, ele falou, irmãos, o que está acontecendo lá em Santarém é um avivamento. Existem milhares de pequenos grupos e nos domingos eles se reúnem. E as histórias de Santarém são as histórias mais lindas. É inacreditável mesmo a igreja de Santarém. Tem pessoas que andam a barco 6 horas para chegarem no culto, outras 12 horas. 12 horas para ir, 12 horas para voltar. Pense, irmãos. O que é isso senão algo sobrenatural, algo estarrecedor? E pessoas que estão ali enfrentando perigo simplesmente para cultuar a Deus. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso ver uma igreja que, de repente, ela vai se expandindo e vai utilizando, né, de tudo isso que a gente nota que é legítimo. Mas como é trágico quando a gente vê que essa igreja se perde. E também como é ilusório quando a gente pensa que, por meio dessas coisas, que seriam a parte de gestão, a gente vai ter uma grande igreja, a gente pode ter até uma grande empresa. Então, por isso que eu falei, eu vou fazer questão hoje aqui de fazer essa introdução bem forte aqui, porque o que eu acredito, irmãos, eu acredito que tem muitos irmãos e muitas igrejas que são igrejas que prevalecem, igrejas que vencem, porque eles aprenderam a amar a Deus, amar o próximo, crer na Bíblia, crer em Jesus, e mesmo com aquela fé simples e singela, eles seguem o Evangelho. E estão sendo conduzidos sem os aparatos tecnológicos, sem seminário teológico, estão fazendo a obra e estão vencendo. Então, que Deus nos ensine no meio de tudo isso e que a gente possa cumprir com a vocação de Deus, tá bom? Mas eu queria deixar essa palavra aqui para vocês, tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo, então? Então vamos lá para os nossos slides. Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? Não? Não, Bom, o não áudio que o acrescento. senhor enviou para nós pela tardezinha. Muito bom, maravilhoso. Maravilhoso. Você já ouviu todo, Gil? Eu ouvi sim, voltando do trabalho, eu tive a oportunidade de ouvir. Maravilha, glória a Deus. É material que, como eu tinha pedido para vocês, se vocês pudessem ler a partir de hoje,
ter visto, né? É que ontem, de fato, eu procurei aonde estava esse áudio e, irmãos, eu revirei tudo e não achei. Aí hoje, graças a Deus, eu achei, por isso que eu encaminhei hoje. É por isso que eu dei um prazo um pouco maior para vocês, né? Para os trabalhos, mas vamos lá. Então, vamos falar um pouco aqui, antes de entrarmos nos nossos slides, irmãos. O que vocês entendem sobre missão, visão, estratégia e valores? Porque parecem ser coisas muito próximas, mas, ao mesmo tempo, são coisas diferentes. É que nem no direito, né? Tem o direito tributário, tem o direito, vamos chamar assim, familiar, né, Júnior? Tem várias áreas, né? O direito. Tem o direito institucional. Tudo é direito, mas são mundos e universos diferentes, que nem em finanças. Em finanças são vários universos, tem taxa de juros, tem ações, renda variável, tem commodities, tem derivativos, temos metais ou moedas, né? Então, quer dizer, tem hoje bitcoins, olha, são universos diferentes, né? Está dentro de finanças, está dentro de economia, mas são áreas totalmente distintas, né? Um ouro, uma barra de ouro, um título de ouro é totalmente diferente de um título de Bitcoin ou né, né, você não materializa o Bitcoin. Você tem, sim, uma certa segurança, certas coisas, mas o ouro né, você leva para casa, na pior das hipóteses, ou você deposita ali num cofre de um banco. É claro que hoje você não precisa fazer necessariamente isso, mas seria mais ou menos esse paralelo, né? Então, assim, são universos diferentes. Então, dentro do universo, né, nós estamos falando de administração, e o professor, nosso querido professor Meirelles, ele vai trabalhar aqui sobre essa questão. Ó. Ele vai falar um pouco sobre isso. Missão, visão e valores, que está dentro ainda do planejamento estratégico. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco. O que vocês entendem sobre essas coisas? O que os irmãos compreendem sobre isso? Bom, pastor, eu acredito que missão é o objetivo final, né? É o objetivo final, enfim, acredito que seja isso. E visão é basicamente os meios que você usará para chegar até esse objetivo final. É ter uma visão, uma estratégia, os processos. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Os meios não estariam mais ligados à estratégia? Pode ser. Percebe? O irmão acabou de ver a mensagem, mas ainda está o áudio, né? Mas Isso. ainda está processando. Porque tem hora que a gente, na hora do start, a gente fala, mas aqui é qual? É a estratégia ou é a visão? Missão, Pode falar, missão é o objetivo final, é o alvo. A visão é a ideia, né? A ideia que me faz chegar ao alvo. E as ferramentas são as estratégias, né, que eu vou utilizar. E os valores. E os valores estão aonde, Júnior? Os princípios que te norteiam, né? Ou não? O quê? Os princípios que te norteiam. Que seriam o quê? Os valores. Os valores. Isso, brilhante. É isso aí. O Júnior deu em poucas palavras as definições junto com a Maís. Percebam, parece que é a mesma coisa, mas são coisas distintas. Trocando em miúdos, irmãos, trocando em miúdos. Eu gosto muito de ilustrar no dia a dia. Sabe quando chegamos por uma criança e perguntamos assim, ô Mirelle, o que você quer ser quando crescer? O que ela diz, Wesley? Pastor, ela fala várias versões, né? Ela quer ser veterinária, ela quer ser professora. Então ela ainda está formando, né? Mas vamos pegar aqui um caso mais plausível. A Luísa, ela tem uma definição, filha, do que ela pretende já ser ou não? Maquiadora / youtuber. Se for, toda hora. Vou morar em mansão. Já está. Os youtubers já mostraram para ela um caminho, né? Bom, mas vocês entendem, ó,
E quando chegávamos para uma criança, ou quando chegamos para uma criança, você fala, o que que você quer ser quando crescer? Ele fala, jogador de futebol. Quero ser jogador de futebol. Em outras palavras, é a visão. É a visão. Aí quando nós falamos assim, mas que tipo de jogador de futebol? Eu quero ser melhor que o Pelé. Eu quero ser melhor que o Messi. Eu quero ser mais extraordinário do que todos. Eu quero ser o novo rei do futebol. Opa, ele já definiu um pouco melhor essa questão. Já estaria dentro da sua missão. Ele tem uma missão, ele quer chegar lá. E como você vai fazer para chegar lá? Aí, eu estou na escolinha de São Paulo, estou na escolinha do Palmeiras, o meu tio é o jogador tal, ele me ensina, eu jogo bola. Percebam, nós convivemos com essa linguagem o tempo todo, mas tem hora que não sabemos como aplicá-la. Mas, resumindo, seria praticamente isso. É quando perguntamos para alguém, o que você quer ser quando crescer? Nós estamos falando sobre a visão. Nós projetamos algo que nos dá paixão, que nos dá um sonho, que nos dá inspiração. Então, essa é a visão. É a visão. Podem ver, irmãos, vamos falar agora e vamos parafrasear aqui com relação à nossa vida cristã. Quem realmente entendeu o cristianismo, quem entendeu a obra de Cristo, poderíamos dizer que entendeu a visão de Deus. Queremos o quê? Queremos viver com Deus durante toda a eternidade e adorá-lo na beleza da sua formosura. É um plano maior. É um plano maior, é um plano possível, mas é aonde queremos chegar. Está lá na frente. Então, a visão ela tem a ver com esse quadro que apresentamos a alguém e que a pessoa fica fascinada. Pode ver que, de uma forma ou de outra, todos os escritores da Bíblia, ou todos os profetas, ou patriarcas, ou apóstolos, ou discípulos, ao nos apresentarem a revelação de Deus, nos apresenta quem Deus, nos apresenta o seu reino, nos apresenta uma proposta de vida melhor e, principalmente, uma eternidade de glória. O que é isso? É a visão. É a visão. Quando eu sigo o evangelho por motivos egoístas, eu não entendi a visão do reino de Deus. Quem pensa simplesmente no evangelho aqui e agora, ele não entendeu ainda a visão do reino. Ele está achando que o reino é nessa terra. Então, tudo bem até aí? Tudo bem? Ok. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, e porque eu quero parafrasear um pouco aqui, eu quero até, antes de lermos aqui os slides, eu quero dar a síntese desse áudio que eu passei para vocês, porque eu recomendo vocês ouvirem eles várias vezes, para tentar discernir os detalhes. Além do Gil, quem mais ouviu? Qual Gil que ouviu? O áudio? Os irmãos não ouviram? Não, pastor, ainda não. Não tem problema. Então, ouçam, mas eu quero dar a síntese desse áudio. Pastor Bill, ele estava em Chicago, a história dele é bem interessante, irmãos. Ele é um jovem que vem de uma família muito rica. Vocês conhecem, Chicago tem a parte pobre de Chicago, mas também tem a parte rica. Inclusive, uma das bolsas de commodities mais fortes do mundo está lá em Chicago. E o Bill, ele vem de uma família muito rica, o pai dele era um empresário. E ele era de uma igreja evangélica. Mas a igreja evangélica dele, que ele pertencia, era aquela igreja evangélica onde as pessoas iam e, durante o domingo, sentavam ali, ouviam o culto, ouviam a palavra de Deus, mas, durante a semana, eles tinham muita essa clareza da sua missão. Nessa aula, a gente vai estar trabalhando muito sobre essa questão da clareza de missão, e vocês vão entender que, quando a gente fala sobre planejamento estratégico, missão, visão, valores,
estratégias e tudo isso, isso é uma perspectiva muito grande de um líder. Líderes gostam disso, faz parte da linguagem de um líder. E eu aprendi com o pastor Bill Hybel que a questão do dom de liderança é um mistério de Deus na vida dos homens, porque vocês verão líderes surgindo dos lugares mais variados. Líderes nascem no meio de tribos indígenas, líderes nascem no meio de pessoas catedráticas, líderes nascem no meio de pessoas ricas e de pessoas pobres, líderes nascem dos grupos mais variados. É uma questão inexplicável. Então, existem pessoas que recebem o dom de liderança. E existe na liderança aquilo que eu gosto de chamar de uma linguagem. A liderança ela é uma linguagem. Então, o líder que tem, ele fala muito bem essa linguagem. Por isso que muitas vezes ele é mal compreendido. Mas quando ele nota que ele está sendo mal compreendido, ele tenta passar para os outros a linguagem, ele tenta ensinar a linguagem. E quem aprende a linguagem com ele e entende que ele tem uma visão melhor do que os outros, então esse líder acaba tendo um protagonismo. Então, por que eu gosto de chamar que a liderança ela tem uma linguagem? Porque eu posso aprender a linguagem sem ser um grande líder, mas eu sei a linguagem, eu entendo a linguagem, eu sei agora qual é o meu papel. Então, por isso que eu gosto de chamar de linguagem de liderança. Vai existir no meio da universidade, dos debates, dizendo que todos podem se tornar líderes. Outros vão dizer que a liderança nasce com alguns. Eu creio que são verdades que se coadunam, na minha opinião. Existem alguns que realmente nascem, por exemplo, os 12 apóstolos são líderes exímios. Dentre os 12, ou melhor, dos 13, nós temos 2 que se destacam sobre todos, que é Pedro e Paulo. No Velho Testamento, quem é que vai questionar a liderança de José do Egito? Ninguém. Quem é que vai questionar a liderança do copeiro Neemias? Ninguém. Quem é que vai questionar a liderança do rei Davi? Ninguém. Porque são dons sobre a média. Se destaca, se potencializa. Então, na minha concepção, Deus dá os dons para alguns. Ora, dons e ora, talentos de liderança. Mas muitas outras pessoas aprendem essa linguagem, então elas podem realmente falar a linguagem da liderança e até usufruir da liderança de uma forma brilhante, como, por exemplo, o dialeto. Eu posso ter dificuldades sobre os temas da liderança, mas eu posso me tornar fluente sobre. E, a partir daí, eu colho os frutos dessa fluência. É como um idioma. Então, o que acontece? O pastor Bill, ele comenta, né, que na igreja de onde ele veio, as pessoas eram assim, que durante a semana eles tinham uma alta perspectiva de liderança. Mas chegava no domingo, eles esqueciam de tudo isso, eles iam só para a igreja para ouvir uma palavra. Isso deixava ele com muito questionamento. E na perspectiva dele, ele ensina que a liderança é um dom que tem que ser exercido e que precisa ser desenvolvido pela igreja, e principalmente por alguns irmãos. Então, ele começa falando no áudio dele o seguinte, que enquanto ele estava passando por um processo bem difícil na vida dele, porque a igreja dele estava crescendo e muitas vidas se convertendo, e ele fazendo parte de muitos grupos, e a vida dele virou uma loucura, e de repente, então, ele chegou e procurou um profissional de saúde, um terapeuta, um psicólogo cristão, e foi até ele e disse, olha, minha vida está uma correria, mas eu estou tendo alguns problemas, e inclusive ele estava tendo crises profundas. Ele estava vendo a igreja dele crescer, ele estava vendo milhares de pessoas se converter, ele estava sendo chamado para participar de vários congressos, ele tinha o contrato de várias editoras para escrever livros, e era um sonho da vida dele, e ele viu tudo isso se cumprir, e de repente um dia ele começa a chorar copiosamente no escritório dele, falando, eu tô doente, eu estou com algum problema. Porque ele estava perdendo aquela alegria de realmente fazer tudo aquilo. E aí ele procurou esse terapeuta, e quando ele pegou e sentou com esse terapeuta disse para ele, olha, Bill, é o seguinte, você tem alguma atividade fora da igreja? Você tem algum lazer? O que você faz? E aí o Bill disse assim, as almas estão indo para o inferno, tenho muitas pessoas para discipular, tenho muitas almas para cuidar, então eu não tenho tempo para jogar tênis, jogar golfe, jogar basquete.
E aí ele disse assim, olha, você vai ter que repensar sobre isso. Você vai ter que ter uma atividade para você buscar entretenimento, para você buscar uma fuga, buscar uma pausa, dar uma pausa para refrescar os seus pensamentos. E ali ele perguntou ao terapeuta para o Bill, Bill, o que que você gosta de fazer, ou o que você gostava de fazer quando era criança? Ele falou, eu gostava muito, mas muito mesmo de andar com um barco com meu pai. Lembra que eu disse há pouco, o pai dele era um rico, era um empresário. O Bill era o futuro sucessor da empresa do pai. Então, ele falou, eu gostava muito de andar de barco com meu pai. Aí ele disse, olha, é uma boa sugestão, você voltar a andar de barco. Então, ele chega em casa, conversa com a mulher dele, e a mulher dele, e aí, como que foi a terapia? Ele falou, o terapeuta disse para eu comprar um barco. Aí ela, mas ele disse isso mesmo? E ele disse, mais ou menos isso. Bom, resumindo uma longa história, ele acabou, então, comprando um barco, chamou vários amigos dele para participarem de veleiro. E dentro disso, ele comenta nessa mensagem, é uma mensagem, o título é Liderança Eficaz, mas é uma das palestras que mais marcaram a minha vida, por isso que eu estou dando aqui esse resumo. E aí ele disse que a maior lição de liderança da vida dele até então veio nesse fato que acontece. Porque ele começou a andar barcos com os amigos, chamou vários amigos e começaram ali andar de veleiro e começaram a participar então de torneios de vela. É algo que todo mundo faz, né, irmãos? Né? A gente está aqui, vamos comprar um barco, a gente vai andar de barco a vela, né? Bem comum, né? Bem comum, bem comum. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece? Você vê, por isso que eu falei que ele já vinha de uma situação de vida monetária muito grande. Mas deixa eu dar um detalhe aqui, que ele não comenta, né, nesse áudio, mas ele comenta em outros. Irmão, sabe o que o Bill faz? E quando ele vai para a faculdade, o pai dele queria muito que ele realmente se tornasse ali o grande sucessor da sua empresa. Mas o Bill, lá, enquanto estava fazendo faculdade, ele abandona tudo para fazer teologia. O pai dele começa a surtar. E o Bill, então, ele fala para o pai, pai, eu não vou assumir a empresa, eu vou se tornar um pastor. Aí o pai dele praticamente surta. O Bill praticamente entrega toda a sucessão da empresa dele para quem? Para seus demais irmãos, e vai para o seminário se preparar, e depois que se prepara no seminário, ele acaba assumindo uma igreja local que nasce ali na faculdade. Um grupo de amigos que começam a estudar a Bíblia com ele começa a ganhar aqueles amigos para Cristo, e aquele grupo de amigos são os amigos que vão alugar o cinema, e ali eles vão começar um projeto chamado Igreja. Ele abandona a vida empresarial e vai se dedicar para a vida ministerial. E talvez você diga, pastor, mas é muito fácil, né? O Bill era de uma família rica, sim, irmãos. Ele era de uma família rica, mas para que ele continuasse usufruindo da riqueza, ele tinha que dar com o pai. E agora o Bill, ele praticamente vai vender tomate na feira para poder se sustentar. Percebam? Olha que paradoxo, né, irmãos? Que paradoxo. Que vida, né? Então, assim, isso também me chamava muita atenção na vida dele. Ele tinha uma herança, mas ele teve que arrumar vários empregos juntamente com os irmãos, que eram os amigos dele da faculdade, para poder pagar as contas. Só para vocês terem uma ideia, um dia antes do culto, eles estavam limpando ali o cinema que eles tinham alugado, e de repente o pai dele veio da onde morava, chegou de última hora, pegou um voo, foi lá, viu o filho limpando o cinema e limpando vômitos de muitas pessoas que, vocês sabem, vão para o cinema, muitas pessoas passam mal, vomitam, e eles tinham um aluguel nesse lugar, e eles, quem que é que limpava? Eles próprios. Quando o pai dele viu ele limpando lá a igreja, fazendo um trabalho assim tão simples, o pai dele praticamente não acreditava, falava, filho, você está louco, filho? Falando, não, pai, eu tenho certeza, Deus me separou para isso. E o pai dele, então, tá bom, filho, eu vou te respeitar. E, então, ele dedica a vida dele inteira nesse projeto chamado igreja. E aí a igreja vai tendo, né, muitas dificuldades, vai crescendo. E aí, um dado momento, o pai dele, de fato, veio a morrer. E então o Bill, ele tem dentro dele um desejo de poder construir uma igreja muito relevante, uma igreja que prevalece. Uma frase que o pastor Bill Hybels diz, que eu
particularmente concordo, ele fala que a esperança do mundo é a igreja local. A esperança do mundo é a igreja local. Porque ele acredita que a igreja local é o corpo de Jesus. E igrejas fortes representam Cristo onde quer que elas estejam, independente do seu tamanho. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. E ele sai dessa realidade de simplicidade, vai ganhando muitas pessoas, e vai crescendo, e de repente eles mesmos compram uma região, uma área muito grande, que tem um lago, e lá é onde eles se estabelecem e criam essa igreja de Willow Creek, que é lá em Chicago, e aí Deus vai trazendo muitas pessoas ricas. Na última aula passada, eu falei de Jim Collins já esteve pregando lá na igreja dele. Bill Hybels, ele começou a ter tanta projeção que ele foi conselheiro do Bill Clinton, ele foi conselheiro de outras pessoas, ou seja, é uma pessoa muito, que também teve uma experiência muito singular. Mas ele mesmo, certa ocasião, em uma outra palestra dele, ele também fala, irmãos, eu fui abençoado por Deus, porque eu vim de uma família que eu tinha uma educação muito elevada, uma educação básica muito elevada. Os meus amigos todos tinham uma educação muito elevada. E, ao mesmo tempo, todos os meus amigos tinham uma educação elevada, um nível moral ético elevado, e se converteram comigo, então criamos uma igreja muito forte, uma igreja de muita doação. Então, por exemplo, naturalmente, eram ricos, mas ricos altruístas, ricos doadores. Então, isso fez com que ele pudesse ter um acesso a essa comunidade de ricos também. Então, ele acaba tendo olhos para os pobres, para os necessitados, mas acabou sendo um evangelista de ricos. E aí ele cria essa igreja, e essa igreja acaba sendo um braço para fortalecer outras igrejas no mundo. Não que pertençam a Willow, mas que aprendam com ele e troquem experiências. Então, o que o Bill, nessa palestra, voltando à palestra desse áudio, que é Liderança Eficaz, ele fala que a maior lição de liderança da vida dele veio num torneio de barcos, porque ele teve uma ideia. E qual foi a ideia dele? Dentro das regras do torneio, você poderia chamar um barqueiro profissional. Então, havia ali o torneio de vela, e você poderia chamar, caso você tivesse acesso, um barqueiro profissional, um atleta profissional. E ele conhecia um atleta que já tinha participado das Olimpíadas Americanas, e ele mandou uma carta. E quando ele manda essa carta, John Barclay era o nome dele. John Barclay aceita. E aí até o pastor Bill, brincando, disse que essa foi a maior resposta de oração da vida dele. E então John Barclay chega lá no estacionamento, e quando todos vêm no dia do torneio, que é John Barclay, se não me engano, Barclay, uma pronúncia parecida com essa, é John alguma coisa. E quando ele desce e vai, todos olham e falam, meu Deus, é o atleta, é o medalhista americano. E começam a pegar os seus autógrafos, querem tirar foto com ele, e de repente o Bill diz que ele entra no barco do Bill. E ali, quando ele entra no barco do Bill, as lições que esse atleta dá a toda a equipe e ao Bill mudaram a vida dele. Porque a primeira pergunta que ele faz, John, ele fala, Bill, eu gostaria muito de me reunir com vocês antes do início do torneio. Aí eles se reúnem, e aí ele faz a clássica pergunta, nós estamos aqui para quê? Qual é o nosso propósito? Aí um olhou para o outro, todos olharam para o Bill, porque o barco era do Bill, aí o Bill também não sabia o que ia dizer, falou assim, a gente está aqui para vencer. Então era um torneio à vela, mas que seriam 9 corridas. A somatória das 9, quem ganhasse mais ganhava o torneio. Aí então o John disse, então tá bom, nós estamos aqui para ganhar as 9 corridas. Ou seja, a nossa missão será vencer as 9 corridas. Parece simples, não, irmãos? E aí o Bill faz uma pergunta, como é uma palestra para líderes e para a igreja, ele fala assim, qual é a missão da nossa igreja? O que nós estamos fazendo domingo a domingo? O que nós estamos fazendo como cristãos? Parece tão simples, não é? Mas muitas vezes nós não temos uma clareza de missão. Eu sei, como eu disse há pouco, que não é as definições disso, porque eu posso ter uma definição de missão exímia, maravilhosa, e eu posso pecar naqueles valores que eu mencionei logo na minha introdução da minha aula, que é
santidade, a consagração, o temor, as virtudes cristãs. E eu posso não ter uma clareza de missão, mas eu posso ser um cristão em alto e bom som espiritualmente, ter uma vida de muita relevância e acertar. Por quê? Porque ao se tornar consagrado, eu acabo entendendo pela Bíblia qual é o nosso propósito. Então percebam que a pergunta de John Barclay John perguntou, qual é o propósito? O que nós estamos fazendo aqui? Então, quando a gente responde a essa pergunta, a gente responde nitidamente sobre essa questão da missão. A nossa missão é vencer as nove corridas. E aí, logo na sequência, ele diz o seguinte, tá bom, nós queremos vencer, mas vocês são bons no quê? Vocês são bons dobrando as velas, vocês são bons nas curvas, vocês são bons içando as velas, o que vocês são bons? Parece bobeira essa pergunta, mas o pastor Bill também diz que essa pergunta remete à ideia da estratégia. Por quê? Porque como que nós montamos a nossa estratégia? Porque vamos usar agora aqui, irmãos, na nossa igreja local. Quando a gente vai falar sobre a igreja local, qual que é a missão da igreja local? Qual que é a missão da igreja local? O que a gente está fazendo ali todos os domingos? Percebam, a gente sabe qual é o nosso propósito, mas percebe que como isso é importante muitas vezes, a gente ensinar isso para as novas gerações, a gente ser relembrado dessas verdades. Porque nós estamos na igreja fazendo o quê? Estamos adorando a Deus. Mas qual é o maior motivo da nossa adoração? É quando nós nos rendemos a Deus. E é quando nós ganhamos vidas para Deus. Ou seja, podem ver que se nós não ganharmos alguma alma, se nós não ganharmos mais uma pessoa, não tem sentido a gente estar dentro da igreja. O que a gente está fazendo aqui, nesse seminário, é o quê? É treinar obreiros para quê? Para ganharmos vidas, para cuidarmos da igreja. Podem ver que isso é muito relevante. Se a gente estiver aqui apenas aprendendo teologia, para que a gente possa tirar um diploma a mais, para mostrar para os outros o nosso conhecimento, isso tudo será inútil. Porque nós estamos aqui para quê? Para edificar a igreja de Cristo. Para que, então, edificar a igreja de Cristo? Para que essa igreja de Cristo frutifique. Frutifique como? Ganhando vidas e fazendo com que essas vidas se tornem discípulos de Jesus. Então, o pastor Bill, ele fala que a grande comissão é a nossa missão. Então, nós deveríamos escrever uma sentença que define bem a nossa missão, baseado na grande comissão. E aí ele dá a definição de missão dele, que eu acho esplêndido. Logo depois que ele pergunta, nós somos melhores no quê? E aí onde vai vir o quê? A descoberta do que somos de fato bons. Porque quando eu descubro no que eu sou bom, eu monto as nossas estratégias e com as estratégias eu atinjo a missão. Por exemplo, somos bons no quê? No louvor. Somos bons no quê? Na edificação. Somos bons no quê? No culto com jovens. Somos bons no quê? No evangelismo. Então, diante daquilo que realmente somos bons, criamos a estratégia. E é muito interessante essas coisas, irmãos, porque a gente se perde sobre essas questões da estratégia. Pode ver que muitas vezes a gente não sabe respeitar como Deus fez as pessoas. A gente acaba querendo, por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo aqui. Nossa igreja é uma igreja praticamente de muito ensino. Não é à toa que o meu dom principal é de ensino. Então, eu poderia ter uma igreja totalmente de ensino, mas esse é o meu dom. Naturalmente, a nossa igreja ela vai ser muito forte no ensino, isso é uma verdade. Então, o ensino faz parte da estratégia da nossa igreja. Isso não tenha dúvida. Mas eu não posso pegar todos os irmãos e fazer com que eles vivam a minha verdade. Eu tenho que também deixar com que que Deus aflore neles aquilo que eles são. Eu não posso simplesmente querer que todos sejam professores de seminário, que todos sejam professores de escola bíblica, porque tem alguns que jamais serão sequer pregadores.
mas serão excelentes no evangelismo, serão excelentes no serviço, serão excelentes na diaconia, serão excelentes no louvor. Então, quando a gente consegue enxergar naquilo que somos melhores, nós criamos a nossa estratégia. Ficou claro até aqui? Ficou claro esses 2 pontos? Querem fazer alguma pergunta? Eu queria dar uma pausa para uma interação. Ô, pastor, eu achei assim esplêndido a forma que ele simplifica a missão, né? O senhor falou sobre a grande comissão, né? E ele falou sobre ganhar pessoas para que elas possam ser salvas, né? Ele incutiu isso, né, em todos os seus discípulos na igreja, e isso está de uma forma clara para todas, né? Todas. Porque ele conseguiu simplificar de uma tal maneira que as pessoas decoravam isso e imprimiam isso nos seus corações. Exatamente, Dil. Agora, você percebe, Dil? Vamos fazer um paralelo com a Assembleia de Deus há 100 anos atrás? Quando surgem os nossos irmãos pentecostais, e eles começam ganhando pessoas no interior, do seu jeito, com o poder do Espírito Santo, vem cá. Eles tinham uma clareza de missão definida num papel, em algumas linhas, que eles repetiam, passavam uns para os outros? Não. Mas eles viviam uma missão? Viviam. Qual era a missão deles? Vamos ganhar o pecador, vamos ganhar as almas para Deus. Está entendendo? Percebe, Dil, que muitas vezes, porque eu estou falando isso e fazendo 2 paralelos, eu acho admirável quando uma igreja tem essas clarezas, sabe da sua missão, mas eu acho mais admirável ainda quando cada cristão, mesmo de uma igreja, como eu disse há pouco, lá de Santarém, Belém do Pará, ou lá do meio do Amazonas, que muitas vezes são pessoas simples, formadas no meio, sabe, da maior simplicidade do mundo. Talvez alguns obreiros e evangelistas lá leram a Bíblia muito, porque é a única coisa que tinham, leram poucos livros porque não tiveram muito acesso. Mas eles têm na alma deles uma clareza da missão sagrada. Vocês entendem? Então, quando essa pessoa tem isso na sua essência e consegue verbalizar uma sentença, aí sim se torna essa beleza pujante. Então, é muito bonito de ver como arte, como aonde eles chegaram, mas mais bonito ainda é ver irmãos nossos que têm essa clareza quase que instintiva pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou desprezando a academia, mas eu estou querendo supervalorizar aqueles irmãos nos lugares mais longínquos, que não tiveram talvez um acesso tão grande, entendeu? Mas realmente, Dil, inclusive, Dil, eu acho uma das definições de missões mais lindas. O que o pastor Bill Hybels entendeu como a missão da igreja dele? Ele definiu a grande comissão, que é dividida em 2 partes, que é alcançar e discipular, na grande frase que ele criou, resumido numa sentença: nós da Willow queremos ganhar pessoas não crentes para que se tornem discípulos de Jesus, totalmente devotados. Essa é a frase. Uma outra melhor tradução é: queremos ganhar não crentes ou pessoas não religiosas para que elas se tornem discípulos de Jesus totalmente comprometidos e consagrados. Então, a igreja dele tem 2 premissas. O evangelismo é a coisa mais forte, e depois do evangelismo, discipulado. Então, quando alguém de uma outra igreja vai para a igreja de Willow, e ela não gosta do evangelismo, eles dizem: olha, eu acho que aqui não é o teu lugar. Que não é o teu lugar, porque aqui nós, de fato, queremos ganhar aquele que ainda não conhece a Cristo. É fantástico. E podem ver, irmãos, quando a gente fala de muitas igrejas que têm um trabalho até missionário, eles são bons na proclamação, mas não são muito bons no discipulado. Podem ver, talvez vocês conheçam muitas igrejas assim, que são excelentes em ganhar pessoas, mas depois não sabem discipular. Então, eles acham que a pessoa aceitando Jesus e se batizando rapidamente já cumpriram com a grande comissão. E a gente tem que lembrar, irmãos, que a grande comissão, ela não é apenas a proclamação, ela não é apenas o querigma, mas ela é o discipulado. Quando você, de fato, discipula aquela vida que você ganhou e ela frutifica, aí sim ela está dentro da grande comissão.
Pode ver, as neopentecostais são excelentes de atrair pessoas. Atraem, viram seguidores daquela religião e não são discipulados. E nunca saem das fraldas. Ficam decretando fé estúpida, querendo um reino de Deus nessa terra, são tribais, são neófitos e se tornam praticamente protestantes prosélitos, que nem os judeus faziam. Não conhecem a Cristo. É um ou outro que sai desse engodo, desse engano. Podem ver que quem é neopentecostal, nenhuma igreja neopentecostal, sai dessa e vai para outra, sai dessa e vai para outra. Depois de 10 experiências, de 10 neopentecostais que eles se decepcionam, aí alguns se convertem, alguns se desviam de fato. Por quê? Porque não foram discipulados. Né? Então, a frase é linda e a declaração de missão deles é linda, né? Tá bom? Joia, até aí, meus irmãos. Querem falar mais alguma coisa? Vamos lá. Dá uma olhada aqui, enquanto estava dando uma olhada, foi 2018, né? Ele foi acusado de má conduta sexual pelas mulheres lá. Exatamente. Estava olhando aqui, paralelamente estava falando, eu estava pesquisando. É, uma pena. E aí ele entrega a igreja, a direção, assume-se novos líderes, e foi uma perda para mim, né, irmãos? Me entenda, irmãos, eu sou um teólogo, propriamente dito. Tudo que eu ouço, eu vou ter muitas críticas. Então, eu tenho as minhas críticas ao Bill, alguns posicionamentos dele, mas eu tenho muito elogio. Eu acho que uma pessoa que entendeu as propostas dele, que entendeu a parte do que ele quis dizer e ensinar, eu acho que a pessoa realmente ela pode aplicar várias coisas boas na sua igreja. Agora, é claro, como eu disse, ele fazia muitas coisas questionáveis, muitos programas de evangelismo que ele fez, eu não faria. Mas é por isso que ele é um evangelista. Ele é um evangelista, a igreja dele é mais evangelística. Então, assim, eu respeito, né? Mas voltando. E agora sobre a questão da estratégia. Ficou claro, irmão? Pois não. Desculpa, só aproveitando o gancho aí para não deixar passar em branco. Assim, eu não conheço, né, a informação que eu estou tendo agora a respeito desse ministério do pastor, é o senhor que está passando, mas me chama a atenção a comunicação, que é muito eficaz, né, ao ponto de fazer com que a igreja como um todo entenda isso, abrace isso e propague isso. Acho que o nosso desafio hoje maior é, de fato, fazer com que as pessoas compreendam isso. Aí a pergunta é, o que fazer? Então, é por isso que o Bill, pastor Johnny, ele tinha esse trabalho que era o Summit, porque como nasce o Summit? Vou até terminar nessa explicação para depois a gente abrir uma nova chamada. Como que nasceu o Summit? O Summit nasceu porque várias outras igrejas, vendo o crescimento da Willow, falaram assim, Bill, mostra para nós. Compartilha com a gente. Compartilha com a gente. E aí ele falou assim, eu não tenho tempo, porque eu estou aqui cuidando da minha comunidade. Aí insistiram, não, compartilha conosco. E aí, então, o Bill, ele praticamente, ele falou assim, tá bom, eu vou, então, tentar arrumar um tempo para isso. E foi aonde, de fato, ele preparou a sua primeira mensagem sobre esse assunto. No que eu acredito. No que eu acredito. Foi daí aonde ele mesmo definiu essa frase, dizendo que a igreja local é a esperança do mundo. E aí ele começou, então, a compartilhar com um grupo de colegas, de pastores e de amigos, e foi tendo uma projeção tão grande que esse trabalho, que começa ali por volta dos anos... Aqui, eu tive conhecimento, irmãos, por volta do ano 2001, 2002. Foi um pouco depois, eu não me recordo a data exatamente. Mas chegou aqui no Brasil nessa época. Mas o que acontece? Olha que interessante. Então, ele começou a fazer, então, um congresso anual chamando os pastores. Teve uma projeção tão grande esse congresso, mas tão grande, que logo no ano seguinte vieram muitas outras pessoas. E aí, ele então chamou outros pastores e falaram, bom, gente, pelo que parece, a gente está ajudando outras igrejas a não se tornarem como nós, mas a pegarem esses princípios e usarem nas suas igrejas da forma deles. Ou seja, isso que mais me apaixonou, porque vocês têm que lembrar, irmãos, que nos anos 2000 tinha muitos movimentos, principalmente o G12, que queria vender a sua visão, e se você não aceitasse aquela visão, você estava fora da unção de Deus.
O Bill veio com uma proposta totalmente diferente, como qualquer um outro pastor em qualquer contexto da história. Ele disse, olha, irmãos, eu fiz isso deu certo aqui. Apliquem aí, vejam o que vocês acham. Tanto é que eu conheci o pastor Bill aonde? Na Igreja Batista do Morumbi, um congresso em que ele veio. Nesse episódio, depois eu posso até pegar a data, eu não me recordo bem, a Igreja Batista do Morumbi fez um trabalho de evangelismo, um trabalho muito legal, e no dia acabou luz em toda a região do Morumbi. E, puxa, foi um terror, porque imagina, não tinha Gerador. Mas o Bill foi todo paciente, eles deram um jeito, eu sei que depois deu tudo certo. Então eu cheguei a participar de uns 2, 3 congressos com o Bill. Isso, eu tive com ele umas 2, 3 vezes. Mas assim, o que acontece? Aí eu conheci, eu falei, nossa, que interessante essa proposta. Qual que era a proposta dele? Ensinar as pessoas da igreja, pastor Johnny, ao quê? A falar a linguagem da liderança e aprenderem sobre a liderança, que é muito difícil, pastor. Porque muitas vezes, quem tem o dom da liderança, ele é que nem um jet ski. Ele está aqui, ele já está ali, rapidamente. Mas a igreja ela é parecida com um transatlântico, ou com uma lancha. Para dar uma virada, demora 1 ano. Para ser ainda uma grande igreja, pelo amor de Deus, são 5 anos para dar meia volta. O líder é essa pessoa que tem tomadas de decisões muito rápidas. Então, muitas vezes, um pastor que tem o dom de liderança, ele é mal compreendido. E quando é um membro da igreja, um obreiro, que tem o dom de liderança mesmo, e o pastor vê aquele líder cheio de querer fazer mudanças, muitas vezes até o pastor não sabe como lidar com ele. Porque, de fato, essas pessoas elas querem ser o revolucionário da história. E elas não estão, muitas vezes, também sendo pacientes com o pastor. É onde gera os atritos. Então, falar a linguagem da liderança e saber o dialeto da liderança é algo inenarrável, porque a gente começa a compreender. E por que eu disse na minha introdução sobre esses irmãos mais simples? Porque o que vai acontecer, irmãos? Ter essas clarezas é tudo muito legal, mas quando a gente entende qual é o propósito da igreja pela qual eu sou, eu respeito as diretrizes, eu caminho em harmonia. Mesmo que eu tenha o dom de liderança e seja um jet ski querendo fazer 10 coisas, eu vou saber ter paciência com os meus líderes. Porque vocês vão de convir comigo que quem dá muito trabalho para um pastor, geralmente, ou são os desviados, ou são aqueles que querem ser protagonistas de tudo. E muitas vezes são pessoas até bem intencionadas, mas que usam a mente humana ou os planejamentos humanos para querer estabelecer o reino. E aí também dá problema, porque o reino de Deus não tem a ver apenas com as ferramentas humanas, o reino de Deus tem a ver com o quê? Com as ferramentas divinas. Por isso que o Bill, na minha opinião, ele acabou sendo muito útil. Já deu o nosso horário aqui, eu já vou terminar a nossa chamada, porque ele tinha essa linguagem de falar, irmãos, vamos orar. Foi o que Deus me separou. Irmãos, sejamos honestos aqui. Quem é aqui dessa classe, o que está assistindo essa aula, que se fosse filho de um milionário, não iria querer aprender, não iria querer suceder a empresa do pai? Quem é aqui em sã consciência que ia entregar tudo para montar uma igreja do zero e viver da obra? Fala sério. Vocês entendem? Então dá para ver que ele é um homem visionário. E ele deixou uma regalia de riqueza, porque vocês sabem muito bem que o brasileiro é bem diferente do americano. O americano, até mesmo filho de um rico americano, o pai fala, filho, vai para a faculdade e se vira. Não é assim? O americano ele só dá o básico e fala, se vira. E um dia, quando o pai morrer, aí tudo bem, ele vai ter herança. Mas enquanto o pai está vivo, essa questão da herança é praticamente, se ele não vai trabalhar com o pai, ele vai quebrar pedras, como um peão, que faz parte da cultura americana. Nós, brasileiros, somos mais moles nisso, porque a gente tem aquele lance mais latino. O filho até explora um pouco mais o pai, etc. e tal, a mãe, mas na cultura americana, você pode ver que nessa questão eles são até frios. O filho vai para a universidade, eles não querem saber, eles abandonam lá e falam, se vira, filho. E podem ver que eles se veem quando? Na festa de ações de graça e quando? E talvez no Natal. E que mais? Cada um segue a sua vida. Então, o Bill, ele deixou todo esse glamour para seguir o sonho dele, do quê? De ter uma igreja. E o que mais me apaixonou no Bill era isso. Sabe qual que era o tipo de igreja que ele queria ter? Igreja de Atos 2. O professor dele do seminário, da universidade, que ele foi fazer o seminário, falava para ele, Bill, eu vejo em você que você pode um dia edificar uma igreja que nem Atos 2.
E ele falava assim, mas professor, por que? Ele falava, eu vejo em você esse sonho. E o sonho de Bill Hybels era edificar uma igreja de Atos 2. Por isso que me apaixonou. Um homem que era rico, que deixou a sua riqueza, que foi edificar uma igreja que nem Atos 2 foi ganhar pecadores. Bom, para mim isso é apaixonante. Como eu disse, ele tinha práticas realmente questionáveis. Quando alguns pastores amigos questionavam, eu falava, não, é questionável mesmo, porque ele dá direito. O pessoal vai falar mesmo. Num congresso que ele fez, só para a gente encerrar aqui, ele todo ano tinha uma temática. Tinha uma temática, os congressos de liderança. E um ano era obras sociais. E quem ele chamou para dar a palestra? O Bono do YouTube. O Bono do YouTube foi lá dar uma palestra. E o Bono disse que ele, quando surge aquela banda famosa YouTube, vocês, os mais antigos, vão lembrar que a Irlanda do Norte vivia em guerra com a Irlanda do Sul, e aí nasce o YouTube nesse contexto de ser uma voz de paz. E só que aí eles acabam tendo sucesso secular, mas as músicas dele são músicas, letras mais voltadas a isso. E o Bono faz o quê? Um trabalho social muito grande com os recursos do YouTube. Então, o que acontece? O Bill chamou o Bono. Nossa, quando ele chamou o Bono, qual foi a proposta dele, irmãos? A proposta dele era o seguinte: bom, pessoal, é o seguinte, se esse camarada aqui cantando música secular pode ajudar tanta gente no mundo, socorrendo as pessoas, por que nós, como igreja, não podemos? Só que assim, imagina, você chamou o YouTube, o Bono, para dar uma palestra no seu curso de liderança. Aí, meu irmão, pastorada foi para cima mesmo. Por isso que eu digo que ele tinha iniciativas, até mesmo, ora, ele fazia isso de propósito, para chamar muitas pessoas para a igreja dele, que eram também uma estratégia de evangelismo, mas ora ele assumia certos riscos. Eu não sei até onde eu acho que isso valeu a pena para eles. Eu não faria assim, mas ao mesmo tempo eu respeito, ele era ousado. Então, assim, por isso que eu estou usando aqui esse material, porque os materiais do Bill, na minha opinião, eram os melhores sobre liderança, sobre ensinar sobre visão, ensinar sobre missão, ensinar sobre estratégia. Quando eu falei, qual era o sonho dele? Ter uma igreja de Atos 2. Isso é o quê? Isso é missão ou isso é visão? É a visão. Uma igreja segundo Atos 2. Irmãos, sejamos honestos. Quem é que não quer ter uma igreja segundo Atos 2? Mas a igreja segundo Atos 2 é aquela coisa, né? Era o poder do Espírito Santo, né? A gente vê mais a igreja moderna com estratégia muito humana mesmo, muito humana, a ferramenta, porque o cativar, o chamar a pessoa, tudo isso, mas lá era o Espírito Santo. Por isso que, Júnior, mas assim, agora, eu acompanhei o Bill muitos anos mesmo. Nesses últimos anos, dando muito tempo para o seminário, não acompanhei em virtude, inclusive, eu preciso voltar, mas assim, os testemunhos de pessoas que se converteram também com o Bill foram muito lindas. Sabe assim, ele ganhou muitos amigos, muitos ricos. Então, assim, eu não vou julgá-lo, mas eu posso dizer assim, que a igreja dele, no segundo bloco eu vou dar um testemunho aqui para vocês, causou muito impacto positivo. Muito impacto positivo. Eu falo aí, se converteu, eu acredito, mas a conversão aí foi fruto do Espírito Santo, né? Não foi marketing, não foi... Sim, então, você vê... talento, habilidade humana, é isso que eu quero dizer. Por isso que eu não quero ser enfático aqui, Júnior, mas assim, vou dar um título de um livro que ele escreveu, o título é esse, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Qual era a proposta dele? Porque ele era um pastor também muito ativo como líder, mas ele viu que, pera lá, se eu quero realmente causar um impacto no reino de Deus, o que eu preciso? Orar. Então ele era um homem piedoso, ele teve o seu erro aí, como você mencionou há pouco, teve, mas durante os períodos em que eu participei, eu particularmente fui muito abençoado, mas muito mesmo, e assim, eu sou muito grato. Hoje, enquanto eu ouvia novamente esse áudio dele, irmãos, sem demagogia, no meu coração eu orava por ele e falava, Senhor, obrigado pela vida do pastor Bill, porque para mim ele foi uma pessoa muito especial. Deus sabe o quanto. Ele veio em 2003, no Morumbi. Obrigado. Então foi lá que eu conheci. Pastor Ari Veloso, falecido pastor Veloso do Morumbi.
E aí eu peguei um áudio, uma fita cassete, irmãos, do Bill, essa mensagem que ele fala aí em 2003, se eu não me engano, foi uma gravação lá do pastor Armando Bispo de Fortaleza, que é uma outra igreja batista muito relevante também, lá de Fortaleza. Esse áudio que eu passei para vocês, se não me falha a memória, é de 2001, entendeu? Ou seja, irmãos, vou parar agora aqui, mas hoje, como a nossa pauta estava voltada sobre isso, eu vou gastar mais um tempo, porque os slides aqui vão ter muitos exemplos. E eu quero dizer para vocês que os exemplos que vão ter, não existe exemplo certo ou errado. Porque cada um vai ter uma visão, cada um vai ter uma missão, cada um vai ter as suas estratégias e seus valores. O importante é que eles estejam respaldados nas Escrituras. Vai ter aquele que nós admiramos mais e admiramos menos. Por quê? Porque vai se identificar com o nosso estilo. Mas eu particularmente quis dar esse preâmbulo, e já vou abrir a nova chamada e a gente vai concluir por causa disso. Tá bom, meus irmãos? Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Passamos um pouco do horário? Não? Não, tranquilo. Tranquilo? Então vou parar aqui a gravação, tá bom? Ok.